TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos. Iniciamos agora o programa Janela do Céu. Estamos aqui na Igreja do Senhor Jesus Cristo, em Cachoeira do Sul, para entrevistarmos a nossa irmã que veio lá da cidade de São Cepé, Rio Grande do Sul, nossa irmã Beatriz Cassol, que vai compartilhar um pouquinho da sua experiência com Cristo. São tantas as coisas que o Senhor opera nos nossos corações que nos falta tempo, nos falta momentos para podermos compartilhar, porque o Senhor em todos os momentos está trabalhando no nosso coração, está trazendo luz, está nos levando para mais perto dele, nos livrando de toda a treva, de toda a ignorância espiritual que nós temos. E aqui então, irmãos, eu gostaria de abrir com todos para nós iniciarmos esse momento agora, em João capítulo 8, versículo 12, que é um versículo muito abençoado, que traz muita luz para os nossos corações, que diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos a luz, porque Jesus é a luz que vai nos guiar e vai dissipar com todas as trevas que habitam dentro dos nossos corações. Então, nós estamos aqui com a presença da nossa irmã. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, Elisama? Uma boa noite para ti, né? Para todos os ouvintes. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos usando, né? Bem, então nós queremos saber da irmã Beatriz como foi que a luz do mundo, né? A luz do Senhor chegou até a tua vida, porque sempre Deus faz algum arranjo, Deus vai aos pouquinhos nos mostrando e motivando nosso coração de alguma maneira de querermos Ele. Como foi isso para ti, Beatriz? Então, eu tinha uma vida muito vazia, né? E apesar de viver da árvore do bem, mas era uma pessoa assim extremamente orgulhosa, vaidosa, enfim. Hoje eu vejo que não tinha bem nenhum, né? Era um mal disfarçado mesmo. E eu sentia necessidade, assim, né, do Senhor. Eu nasci num berço católico, mas sentia que não me preenchia. Então eu comecei a procurar em alguns lugares, mas nunca me imaginei vindo para uma igreja evangélica, porque eu olhava aquelas igrejas que tinham lá na minha cidade e não gostava daquilo. E aí eu tinha umas amigas que frequentavam a Casa Espírita, né, Allan Kardec, tinha umas palestras lá da Árvore do Bem, muito boas, né, para mim na época eram muito boas, então eu frequentei um tempo. Até que em determinado momento eu fui na casa de uma conhecida minha e tinha uma outra amiga minha lá, que no mundo era da pá virada, assim, né, digamos. Era uma pessoa grossa, estúpida, era uma pessoa, né, do mundo, assim, fazia muita chocarrice, tirava muito sarro das pessoas e tal. E eu cheguei lá, essa pessoa estava lá. E estava diferente, começou a falar de Jesus para mim. E eu achei aquilo estranho, né? Aí ela fez a oração do Novo Nascimento, me convidou para um grupo familiar que estava tendo lá na cidade. E eu disse, tá, mas não é aquelas igrejas que derrubam as pessoas, que grita, que eu não vou. Ela disse, não, vai para te conhecer, tu vai ver que não é. E aí eu fui no primeiro grupo familiar, até ficava longe da minha casa. E gostei muito, sabe, irmã? Gostei da palavra, gostei até dos louvores, que as pessoas não gostam normalmente. Eu amei os louvores, porque eu não conhecia outros, né? E eles falaram muito comigo, então desde o primeiro dia, assim, eu fiquei muito tocada e acho que depois eu continuei indo sempre. Não sei se eu falei mais algum, acho que era de 15 em 15 dias que tinha na época, não tinha igreja ainda na cidade, mas foi assim que eu comecei aí, né? Então desde o primeiro dia, assim, o Senhor me cativou com a palavra dele, para mim tudo era novidade, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia, que até então nunca tinha lido, né? E foi... Isso faz quantos anos? Fazem 15 anos, foi 2005, se não me engano, que aconteceu isso. Então já fazem 15 anos, os duros vem primeiro, né? E depois eu abri um grupo familiar na minha casa, eu acho que foi o segundo grupo que teve na cidade. Então começou a ter o grupo familiar lá em casa e aí eu me apeguei mesmo ao Senhor, assim, né? E foi dali que tudo começou e está até hoje, pela misericórdia do Senhor.
E o que mais você viu Deus trabalhar dentro do teu coração? Porque quando a luz entra, expõe muito o nosso coração, as trevas que é dentro de nós, e a gente sente assim, logo que a gente tem aquele contato com o evangelho do reino, Deus começa a mexer muito forte no nosso íntimo. Como eu sou uma pessoa assim muito, né, em nome de Jesus, muito retraída, então eu guardava muita coisa. Então eu creio que a área do perdão, né, eu lembro do Senhor Serve e Conserva, que na época era um outro nome, até não lembro qual era, ou era esse, não lembro, acho que era esse. E aquilo me chamou muita atenção, então eu comecei com muito material, eu não lembro qual foi o primeiro, mas eu li e ouvi muito material sobre o perdão. Eu não tinha tantos concertos para mim chegar nas pessoas e fazerem, porque eu guardava, não era de estar, né, batendo boca, enfim. Mas eu tive que liberar muito perdão, porque eu lembro que com meu pai a mágoa era muito grande, minha mãe é mãe solteira, então eu culpava ela por muitas coisas. Meu pai foi embora, eu não tinha 2 anos de idade, que até depois que estava no Senhor, o Senhor proporcionou até para conhecer ele, né, fazer os concertos e tal. Então, a gente sabe que uma pessoa criada sem pai, ela é cheia de rejeição, né, por natureza. Então eu tinha muitos problemas nessas áreas, assim, sabe, de reter amargura e, enfim, e quando uma pessoa me fazia alguma coisa, eu guardava aquilo, né. E como eu tinha muito justiceira, né, muita justiça própria, eu não fazia nada, mas ficava torcendo para acontecesse algo, né, para a pessoa. Então eu acho que essa foi a área, assim, a primeira que o Senhor me trabalhou, então eu tive que fazer muitos concertos, né, chegar para pessoas e fazer concertos e liberar perdão também para muitos. Então foi a primeira área, assim, que o Senhor me tratou bastante, assim, sabe, que eu nem imaginava que tinha que pedir perdão, liberar perdão, e eu lembro que aquilo, assim, foi tirando a sobrecarga, tirando muito da rejeição, e eu tinha muito problema de vaidade, sensualidade, então Deus foi aos pouquinhos eliminando, né? E quando a gente libera perdão, volta muito a paz ao nosso coração, né? A gente sente que quando a gente obedece o que Deus diz, às vezes a gente, no início, a gente não tem um total entendimento do que a gente está fazendo, só sabe que tem que fazer porque leu, né? Porque entendeu. Mas a gente vê assim que se a gente for obedecendo, né, tudo aquilo que o Senhor nos traz, aquilo vai limpando o nosso coração, vai trazendo uma sobriedade, vai trazendo a paz mesmo, volta para nós, né? Bem como diz na Bíblia. Exatamente. Então tu vai... Porque aquele vazio que tu tinha, como é que eu preenchia? Era festa, era noitadas, bebidas, era, né, a parte da sensualidade, vaidade, era extremamente vaidosa. Então eu preenchia com essa área aí, sabe? E aquilo foi muito incrível, assim, que eu lembro que... Porque a gente sabe que Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Ele vai te tirando os gostos pelas coisas, né? E eu lembro que teve um baile de Réveillon, não sei quanto tempo eu estava no Senhor, porque naquela época ainda era mais demorado um pouco as coisas, né? E eu insisti, não, mas eu quero ir, eu sempre gostei, né? Vou ir. Então, coloquei na cabeça que eu tinha que ir. E aí eu fui. E eu lembro que eu cheguei lá, assim, sabe o que era um peixe fora d'água, assim, sabe? Eu olhava tudo aquilo porque eu já não estava bebendo mais, né? Então, antes, quando eu ia, eu bebia para me divertir, para poder me soltar, né? E aí eu comecei a olhar aquelas pessoas bebendo e dançando e aquilo, sabe? E eu não senti mais graça nenhuma. Eu digo, meu Deus, mas eu gostava tanto disso. Então foi uma das coisas assim que eu vi que Deus tinha realmente feito algumas mudanças e nunca mais fui. Foi o último. A decepção foi tão grande que aí eu não insisti mais. Eu digo, não, isso não é mais para mim. Então eu vejo assim que Deus foi tratando aquilo ali, que era uma coisa que para mim era, né, essencial. Deus o livre, que é perder um baile, uma festa. E Deus tirou totalmente a vontade da bebida, da festa, que são as coisas que primeiro ele age, as externas, né, mais aparentes assim. Claro que hoje continua trabalhando ainda em outras mais profundas, né? O senhor falou esse ano que ia mexer lá no líder do nosso ego, né? E tem mexido. Então, mas essas foram as primeiras coisas assim que eu vi o Senhor tirando assim de mim, tirando gosto por aquilo, assim, e eu vi que não tinha mais graça, que esse não era mais o meu mundo realmente, né? E não é uma coisa que Deus invade, né? Deus vai simplesmente, aquilo vai desvanecendo, vai perdendo a graça, e as coisas do Senhor é que vão dando sentido para nossa vida. E isso que é uma obra perfeita, porque não é por imposição, né? Ó, isso é proibido,
tal coisa tu não pode, tal coisa. Eu acredito também que ninguém impôs nada para você, mas apenas falaram da palavra. Com certeza, não foi nada imposto, né? Aquilo ali foi uma coisa que eu ia lendo e como eu sempre gostei muito do material, sempre, sabe? Sempre investi muito no material. Então, desde o começo, eu sempre li muito, ouvi muito. Eu lembro que logo que saiu a TV Menor por assinatura, eu já fiz no mesmo ano, sabe? Então, eu sempre entendi que eu tinha que investir na minha alimentação espiritual. E consequência disso é lógico, o Senhor vai mudando o que está lá dentro, vai substituindo, né? Então, eu senti muitas mudanças, assim, sabe? E eu vi Deus tirando dali muita coisa, sabe? Que era do mundo, né? Das trevas, e inculcando coisas dele ali, sabe? Devagarinho, porque para quem veio há 15 anos é porque era muito duro de coração, né? Então, se Deus fosse trabalhar, hoje eu vejo assim como Deus trabalha, a rapidez que Deus trabalha nas pessoas, naquela época, acho que eu não tinha suportado, né? Então, foi tudo assim lento, sabe? Foi devagar, então, mas foi uma benção, assim, isso eu acho que é um verdadeiro milagre, assim, Deus conseguir substituir uma coisa que tu ficou a vida inteira, né? Vivendo e adorando aquilo e achando o máximo, e de repente aquilo mudou, não te dava mais prazer, né? Então realmente assim esse trabalhar do Senhor, esse material, ele faz um milagre dentro da gente, né? Só Deus sabe como fazer essa substituição. E Beatriz, conta pra nós que depois, como que foi que Deus te deu uma família, né? Deus te deu um casamento. Como que foi? Tem muitas pessoas que têm dúvida, né? Como que as coisas acontecem no Senhor, no reino. Como foi a tua história? Que Deus abençoe os seus filhos também, né? Quando eu vim pro Senhor, eu estava com uma pessoa, né? E aí Deus tirou. Não era do Senhor e Deus tirou logo em seguida. Então eu fiquei, acho que uns 8 anos sozinha, não lembro. Assim, logo que eu vim, até essa pessoa se batizou, chegou aí algumas vezes, mas não quis mais. Então eu lembro que eu disse, olha, ou continua ou a gente termina, porque eu escolhi esse caminho. E aí ele não quis continuar e a gente terminou, porque eu optei pelo Senhor, sabe? Eu lembro que na época foi um baque, assim, porque, né, não tinha, assim, não aconteceu nada pra gente terminar, ninguém. Tinha um motivo. Tinha um motivo, exatamente. Mas eu optei pelo Senhor e ele optou pelo mundo, então a gente acabou separando. Eu lembro que foi o primeiro baque, assim, né, que eu levei. E aí, acho que se passaram uns 8 anos. Eu já achava que ia ser eunuco, né? E aí, eu digo, amém, Senhor, mas então me dá graça, né? Porque eu sempre, né, tinha muito problema nessa área, né? De rejeição, de carência afetiva, enfim. Mas eu acho que quando a gente descansa, assim, que tu acha que não vai mais acontecer. E tinha muitas coisas erradas, assim, no começo da minha busca, né? Eu não buscava o Senhor, assim, de certa forma, quando deveria. Eu lembro que eu elegi pessoas como Deus na minha vida. Então, houve muitas coisas nesses primeiros anos, assim, sabe? Então, eu dependia muito das pessoas e não de Deus. E isso acaba te frustrando, né? Então, teve uma época, assim, que acho que fazia uns 9 anos que eu estava na igreja, eu estava frustrada, assim, não sabia o que estava acontecendo. E a gente, na ingenuidade, eu tenho um temperamento muito fácil de ser manipulada. Então, para mim era bom ter alguém mandando o que eu tinha que fazer do que ter que me consagrar e buscar e depender de Deus. E eu lembro que um dia eu orei assim, e digo, Deus, eu não aguento, tem alguma coisa errada, sabe? Não sei, eu não estou te sentindo como deveria, parece que eu estava retrocedendo em algumas áreas, enfim, e chorei muito, e foi só com Deus aquilo, sabe? Assim, eu lembro que eu me humilhei muito, assim, sabe? Eu digo, eu nunca me rebelei, nunca achei que eu estava na igreja errada, nunca duvidei da palavra, mas eu achei que eu não tinha mais condições de continuar e de fazer o que Deus queria para mim, né? E aí, logo em seguida, houve um encontro depois disso, né? Que foi onde eu conheci o meu esposo, então, né? Foi um encontro em Passo Fundo, a gente conversou 2 minutinhos, nos apresentaram, e aí eu já contei essa história em algum lugar, né? Que eu acho que um anjo do Senhor bateu no meu braço e eu virei um copo de café na camisa dele, e, enfim. E aí, foi realmente um encontro. Foi realmente um encontro. Nem ele gostou de mim, nem eu gostei dele, a gente sempre fala isso, né? Que até para quem está solteiro, buscando o seu propósito, não olhe para aparência, não escolha, deixa Deus escolher que dá tudo certo, porque nem eu teria escolhido ele, nem ele teria me escolhido, com certeza, hoje a gente falando, né?
Mas depois Deus mostrou, então, que era o propósito. Não vou contar toda a história, senão vai demorar. Mas então Deus mostrou que era o propósito, e a gente sem se conhecer praticamente, né? A gente se viu 2 minutos, depois a gente viu mais uma vez, o encontro foi dia 1º de março. Aí a gente foi se ver pessoalmente dia 21 de abril, dia 21 de março, e no dia 6 de abril a gente já casou. Então foi 1 mês e 6 dias, então praticamente sem se conhecer, né? E tem uma benção, tem sido até hoje. Glória a Deus, né? Às vezes a gente tem aquela ideia ainda do coração enganoso, né? Que a gente precisa se apaixonar ou tem que viver. Mas se Deus, Ele chama, né? Ele escolhe, porque o casamento é para servir a Deus, né? É com propósito, como você falou, né? Com o propósito de servir a Deus. Deus é que conhece os corações e sabe juntar as pessoas certas, né? Para honrar o nome dele. Porque se a gente for escolher, com certeza, talvez, né? Não seja o melhor caminho, porque o nosso coração é enganoso, né? Como diz a palavra. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos, aguarde, porque com certeza você vai se identificar muito e Deus vai trabalhar no teu coração. Janela do Céu.